Nesse episódio de hoje, eu quero falar sobre o mantra do branding. O mantra, aquilo que a gente precisa repetir a exaustão e entender que é dessas três vertentes, desses três esforços que a gente constrói realmente uma marca valiosa, uma marca diferenciada e uma marca sustentável. E hoje a gente sabe que todo mundo tem uma ansiedade muito grande em querer obter reconhecimento rápido, ter uma construção rápida, e muitas vezes isso é como um sprint de corrida de 100 metros, né? A gente faz um esforço grande e depois perde tudo aquilo. Então existe um mantra que eu repito pelo menos há 40 anos fazendo branding, há 23 anos trabalhando com marcas pessoais, e eu repito isso para os meus mentorados, para os alunos do meu curso. Não esqueçam do mantra do branding que eu quero compartilhar com você agora aqui. Se você está me assistindo no YouTube, eu fico muito feliz. Então, por favor, não deixe de se inscrever no canal, isso é importante para mim. Toda terça e toda quinta a gente traz um novo episódio com um novo olhar sobre carreiras, sobre branding empresarial, sobre branding corporativo, mas essencialmente sobre construção de marcas, sobre posicionamento que pode lhe levar a um encaixe perfeito no mercado e talvez mudar completamente a sua vida se você se pensar como marca, como empreendimento com marca e seguir aquilo que tem que fazer no branding, tá? E eu vou falar desse mantra aqui para você. Então se inscreva no canal, me deixa um comentário aqui, o que você achou desse vídeo, se fez sentido, se não fez sentido, se eu posso contribuir com você de alguma outra forma, se tem algum tema que você queira saber mais, queira se aprofundar, o canal é para isso, é para a gente compartilhar. E como esse vídeo aqui tem a ver com marcas corporativas também, se você trabalha numa empresa e se você é do marketing de uma empresa, leva para os colegas, né? Compartilha com eles. Quem sabe isso não seja um ponto de discussão importante para vocês trocarem ideias, para vocês evoluírem, para vocês crescerem e tornarem o marketing e o branding de vocês muito mais eficazes. Bom, e esse mantra, eu repito há muito tempo, significa coerência, consistência e repetição. E eu queria falar um pouquinho sobre eles. E o primeiro ponto, o primeiro aspecto muito importante é coerência. Nesses nossos tempos malucos, né? Nesses nossos tempos onde todo mundo tem um ruído enorme na sociedade, coerência talvez seja uma das coisas mais importantes do branding desses nossos tempos. Eu, como especialista em branding, eu vou ao hotel e observo isso, eu vou à companhia aérea, eu entro em loja, eu entro em restaurante e sempre me vem à cabeça a incoerência da maioria dessas organizações, porque a maioria é incoerente. E o incoerente que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes na comunicação e muitas vezes empresas grandes fazem vultosos investimentos para significarem uma coisa, mas a experiência daquele momento com aquela loja, com aquele produto, né, com aquela empresa, com aquele serviço, se mostra totalmente incoerente. E quando essa coisa fica incoerente, a gente rejeita como consumidor. Pense nas marcas que você observa, pense nos lugares que você vê. Às vezes a comunicação diz uma coisa e o vendedor, quando se apresenta na sua frente, mostra uma realidade completamente diferente. Às vezes a empresa está falando que tem um posicionamento premium e você é atendido de um jeito nada premium. É dessa incoerência do branding que eu quero falar aqui. Às vezes é a comunicação comprada, né, impulsionada, paga, a publicidade, a propaganda fala de um jeito e todo o resto fala diferente. Às vezes o líder da organização diz coisas que a gente olha e pensa assim, mas se esse é o presidente da empresa e está falando dessa forma, está falando desse jeito, é totalmente incoerente com o que a comunicação da marca fala. Então, fazer com que toda organização seja coerente com o conceito, com o significado, é extremamente estratégico. É difícil, porque muitas vezes a gente está numa organização, muitas vezes um departamento pensa de um jeito, age de outro jeito, o outro departamento tem atitudes que não corroboram aquilo que a comunicação fala. Então, esse eu acho que é um grande desafio para você pensar na sua organização, é manter a coerência da comunicação. E quando a gente está falando de um posicionamento, seja de marca pessoal ou empresarial, a gente está falando de uma única coisa, que é o meu conceito de posicionamento.
representar alguma coisa para alguém. Lembram disso? Eu seguido falo sobre isso, né? Quando você pensa em representar alguma coisa, você exige que você se concentre, que tenha foco, que tenha um significado. Não é muitas coisas, é representar uma coisa. Exemplo das grandes marcas que fazem isso muito bem e se tornam previsíveis naquele conceito, naquela coisa. E quando você pensa nessa única coisa que deve representar a marca, você vai pensar nos seus públicos. É o público que tem a relevância para aquilo. Então, representar alguma coisa para alguém precisa ser extremamente coerente em todos os pontos de contato e em todos os pontos de experiência da marca, seja no online, seja no offline, seja com os produtos, seja com as pessoas, seja com a embalagem, seja com a apresentação, seja com a distribuição. Tudo isso precisa ser um organismo que a gente enxergue coerência em tudo isso. Esse é o primeiro ponto, coerência. Agora, por favor, presta atenção, anota aí o segundo ponto, que é consistência. E eu diria que hoje é o grande erro das organizações, é a falta de consistência. E eu estou falando aqui de muitas vezes empresas que têm um marketing organizado, fazem branding, e até mesmo para a sua marca pessoal. Às vezes a gente faz um grande esforço num dia e no outro dia a gente pensa, não, mas eu já fiz ontem, eu já fiz anteontem, eu já fiz essa semana, eu não preciso fazer de novo, hoje eu estou com preguiça, não vou postar e tal. E a gente precisa de consistência. E consistência no branding significa faça pouco, mas faça continuado, no mesmo sentido, e faça aos pouquinhos e faça sempre. Sempre, sempre, sempre. Comunicação não é uma coisa que a gente possa fazer e depois parar e depois pensar lá adiante em fazer de novo. Pensa no universo de marcas que competem com a sua empresa, com você, milhares de marcas. A gente tem um ruído na sociedade muito grande. Então, se você me deixar sem comunicação por um tempo, eu talvez esqueça de você, porque eu ainda não tenho uma relação forte. Então, eu preciso dessa consistência. Faça pouco, mas faça sempre. Faça pouco, mas faça na mesma direção. Faça de forma continuada, sempre, sempre, sempre. Porque às vezes eu tô quase me conectando com você e aí você dá uma parada e eu te esqueço. O algoritmo te esquece de te entregar e eu não te vejo mais. Deve acontecer isso com você. Você segue alguma pessoa, daqui a pouco ela dá uma parada de uma semana lá e o algoritmo não entrega mais e depois ele não entrega mais mesmo. E aí, 2 meses depois eu penso, mas faz bastante tempo que eu não vejo o fulano nas redes sociais porque simplesmente ele deu esse vacilo, o algoritmo não entregou mais e a gente perdeu a relação. Então pense muito nisso. Então esse segundo ponto é consistência. E o terceiro e último ponto desse mantra, coerência, consistência. O terceiro ponto é repetição. O ser humano aprende pela repetição. A gente precisa da repetição. E muitas vezes no marketing hoje as pessoas pensam o seguinte, não, mas a gente já falou disso, não vamos falar mais. Vamos trocar de assunto, vamos mudar e tal, e aí a gente não tem essa repetição e a gente não gravou porque tem um ruído muito grande, a competição é extrema, então é preciso repetição. Pensa o seguinte, as grandes marcas que a gente admira, marcas valiosas, marcas, né, que a gente considera icônicas, elas repetem isso há anos, elas repetem o mesmo conceito, o mesmo significado há décadas. Algumas marcas dessas que a gente ama, elas repetem isso e por isso estão tão presentes na nossa cabeça, porque elas repetem isso há 50 anos, há 60 anos, há 100 anos. Pense no significado das marcas. Se você pensar em Volvo, vai lhe vir à cabeça segurança, porque Volvo faz isso desde os anos 50 do século passado. Segurança, segurança nos produtos, segurança na comunicação, em tudo remete para a segurança. Se você pensar em Mercedes-Benz, vai lembrar de luxo, né? de estilo, de sofisticação, e essa marca é centenária e nos leva sempre a pensar num carro de luxo. Se você pensar em Harley Davidson, certamente vem a ideia de não ser uma moto, mas ser de uma experiência de vida, uma experiência de liberdade, um conceito introduzido pela Harley Davidson, que é repetido, 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 desde os anos 50 também do século passado. Então não esmoreça com a ideia, né? Concentre, tenha coerência em todos os sinais, tenha consistência de fazer pouco, mas fazer sempre, sempre. Essa é uma construção de décadas, não é uma construção oportunista. E não se